tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a nossa revista DBD Marcas da Vida Cristã. E chegando na lição de número 10, como é bom ir meditando, estudando na palavra do Senhor, não é verdade? E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 João, capítulo 2, verso 28, e leremos até o capítulo 3, verso de número 10. Diz assim o texto: Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo o que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Vamos orar? Pai bendito, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra e queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nessa hora. Abra o nosso entendimento. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, quero pensar hoje com você sobre a marca da esperança. Porque à medida em que o apóstolo João ele vai aplicando as marcas do verdadeiro cristão, João vai estabelecendo espécies de provas, testes que ele coloca. E ele coloca testes em 3 esferas principais: a esfera moral, a esfera social e a esfera espiritual. E João faz isso de maneira em que ele consiga evidenciar os falsos crentes, os falsos profetas, aqueles que são os enganadores. Essas provas, essas marcas que João vai destacando, que vai provando na esfera moral, social e espiritual, tem essa finalidade: provar quem são os verdadeiros e quem são os falsos. E nesse trecho, João está explicando detalhadamente como funciona a prova moral e como essa prova moral é a base da esperança, a esperança do cristão. A esperança que o apóstolo propõe aqui não é um sentimento positivo, precisamos destacar isso. A esperança colocada aqui é a ideia de uma esperança purificadora. A convicção que temos que produz em nós uma transformação de maneira em que eu me purifico. Então, para João, o cristão é aquele que permanece na verdade. E permanecendo na verdade, aguarda com expectativa a volta de Cristo. E quando ele aguarda com expectativa que Cristo volte, ele faz o quê? Ele vive se purificando, ele vive se limpando. Essa é a esperança purificadora. Eu já disse aqui que o cristão não é aquele que não peca, mas é aquele que se limpa constantemente. E João fala, olha, a esperança produz isso, o desejo de estar sempre me purificando, porque Cristo está voltando. Então eu preciso estar
pronto. E essa ideia de João tem sua base na justiça que é imputada a cada um de nós em Cristo, ou seja, na justificação. E aí João vai construir essa ideia dizendo o seguinte: olha, na justificação, na justiça que Cristo nos imputa, ou seja, Cristo se tornou justo, pagou o preço do pecado e nos declarou justificados, é quando nós nos tornamos bem-aventurados. E essa justificação, nós vamos praticar as bem-aventuranças. Por isso João vai destacar que o amor e a obediência são características na conduta moral do verdadeiro cristão. E a falta dessas evidências vão demonstrar a ausência de uma salvação verdadeira. Olha só que coisa séria. João está deixando claro que o seguinte: só existe uma maneira de aguardar a volta de Jesus. A maneira correta de aguardar a volta de Jesus é vivendo de maneira justa. Então, considerar a esperança purificadora é uma marca do cristão. Por quê? Porque ele faz com que ele viva aguardando a volta de Cristo e se preparando para isso. O teólogo John MacArthur faz um comentário nesse sentido muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: a esperança da volta de Cristo produz em todo cristão verdadeiro o efeito de permanência contínua na medida em que ele deseja o futuro glorioso que lhe está preparado. Por isso, a esperança vai nos capacitar para permanecer. E essa é uma palavra que o João gosta muito. Ele usa constantemente. E a ideia de permanecer é a ênfase de alguém que se mantém firme em Cristo. Eu mergulho e me mantenho firme. Né? Não é uma permanência passiva. Não é ficar parado. Mas é se manter firme, suportando a pressão. Ou seja, cada cristão vai buscar de maneira ativa manter-se firme na fé. E isso através da santidade. Nós temos uma esperança firme da salvação em Cristo Jesus e essa esperança produz transformação. Novamente, John MacArthur comenta que a esperança da volta de Cristo não somente sustenta a fé, mas transforma a justiça num hábito. À medida em que esperamos, nós nos mantemos firmes. E aí João vai destacar alguns pontos. A primeira coisa é que essa esperança purificadora, ela vai ser fortalecida pelo amor. O cristão é alguém que tem esperança, mas o cristão não é um lunático. Ele não tem uma esperança vazia, ele não acha que as coisas... A esperança do cristão, ela é algo real, ela é Cristo. É a volta de Cristo, é o senhorio de Cristo. E essa esperança vai ser fortalecida pelo amor. Olha o verso 1 e 2 do capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e pois o veremos como Ele é. Como eu falei aqui na introdução, a esperança do cristão não é um sentimento humano, mas ela é o resultado da ação direta de Deus. Deus age em nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, através da ação do Espírito Santo. Nós confessamos esse pecado, recebemos a Cristo. E a partir desse momento em que nós nos tornamos servos de Deus, nós adquirimos o que a Bíblia chama de uma viva esperança, a convicção de que Cristo voltará e nos resgatará. Essa esperança é viva porque Cristo está vivo. Perceba, Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. E é a sua ressurreição que produz para nós essa esperança. E essa esperança, ela é fortalecida pelo fato de que o amor de Deus nos possibilitou essa salvação. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, esse amor de Deus, a esperança é fortalecida na consciência de que Deus se move em amor. A motivação para uma vida de pureza começa com Deus e não com o homem. Nós precisamos entender isso. O pastor Hernandes Dias Lopes vai afirmar que é pela contemplação do amor de Deus que somos desafiados a viver em santidade.
Quando nós entendemos que Deus nos amou, e Ele vai dizer, olha, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Quando nós entendemos isso, que Deus nos amou de uma maneira profunda, nós só podemos retribuir esse amor vivendo de maneira adequada. E aí João faz essa transposição, né? O amor de Deus aplicando em nossas vidas. Essa transposição João faz quando ele diz o seguinte, olha, veja o grande amor que Deus concedeu. Ou seja, existe o amor de Deus, mas ele é aplicado, ele está colocado na nossa vida. Como? Sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, a transposição é o ponto de sermos chamados filhos de Deus, verso 1. E é através dessa afirmação sobre filiação por adoção, ou seja, somos adotados, que João torna evidente o amor de Deus para cada um de nós. E esse amor de Deus evidente vai ser a convicção da esperança que temos. E é interessante que João fala que nós somos filhos, né? E filhos adotados. E esses filhos que são adotados, ou seja, por causa do amor Deus nos recebeu, e nos recebendo como filhos, co-herdeiros com Cristo, nós nos tornamos participantes disso. E a adoção era algo muito conhecido no Império Romano. A pessoa adotada na época do Império Romano, dentro desse contexto aqui, ela perdia os direitos da antiga família. Ela não tinha mais direito nenhuma correlação com a antiga família. Uma vez que ela era adotada, ela ganhava os direitos de filho de uma nova família. E o filho adotado se tornava herdeiro de todos os bens de seu novo pai. Legalmente, a antiga vida do adotado era cancelada. Você imagina isso? Um filho adotado, ele tinha sua vida anterior cancelada. Todas as dívidas da sua família, tudo que ele poderia herdar era cancelado. Ele era considerado uma nova pessoa. No Império Romano isso era uma realidade. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente filha do novo pai. Não era adotado, ele era filho literal. Ele tinha sua vida anterior cancelada e passava a gozar de uma nova identidade. E João usa isso para dizer, olha, nós somos filhos de Deus, nós temos uma nova identidade. A nossa vida pregressa foi cancelada. Cancelada na cruz do Calvário, nós sabemos disso. E uma vez que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, passamos a desfrutar dos benefícios da nova filiação. Nós nos transformamos em cidadãos do reino de Deus. E aí, isso, por outro lado, vai nos converter em estrangeiros no mundo. E é isso que o João está dizendo. Olha, somos filhos de Deus. Então, a nossa identidade mundana, ela se perde, ela é cancelada. Então, nós não seremos reconhecidos mais com a nossa antiga identidade, mas com a nova. John MacArthur, comentando esse trecho, ele diz que os cristãos são verdadeiros alienígenas no mundo, porque vivem nele, mas não pertencem a ele. E é lindo perceber isso. João diz, olha, o mundo não nos conhece porque não conhece o nosso Pai, porque a nossa identidade anterior, à luz daquilo que era a adoção no Império Romano, foi cancelada. Então não temos mais identificação. Amados, diante dessa verdade, entendemos que cada cristão vai viver o paradoxo do já, mas ainda não. Isso é, nós recebemos a nova natureza em Cristo, somos cidadãos do reino de Deus, mas ainda não nos foi dado o corpo glorificado até que Cristo volte. Então nós temos ainda alguns embates. John Stott afirma que essa nossa filiação, embora seja real, ela ainda não é visível, porque nós somos o que não aparece agora para o mundo, mas o que seremos ainda não aparece para nós. Nós ainda teremos um outro momento. E João diz, olha, nós ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. É o paradoxo. E nesse processo, moldado pelo amor, ou seja, o Espírito Santo vai trabalhando o amor em cada um de nós para que sejamos moldados à imagem de Cristo. E esse paradoxo é justamente equilibrado pela esperança que nós temos. Graças ao amor de Deus, nós recebemos salvação e temos a esperança na volta de Jesus. E quando Cristo voltar, passaremos pela glorificação
e nessa glorificação nós estaremos em conformidade definitiva com a imagem de Cristo. Olha que coisa linda, o amor de Deus nos possibilitou isso. Então é esse amor que motiva a nossa esperança. Mas João continua. João vai dizer, olha, a esperança também produz resultado prático. Qual é o resultado prático? Ela gera purificação. E do verso 3 a 6, ele começa no 3 assim, todo aquele que nele tem esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Olha que coisa séria. Como a gente já vem conversando, João está falando de esperança purificadora. Ou seja, o resultado direto da filiação produz uma esperança e ela vai nos purificar. Todo cristão se torna filho de Deus, porque reconheceu o grande amor. E por reconhecer o grande amor, vai desejar agradar ao Pai. E para agradar a Deus, nós nos tornamos filhos obedientes. E o filho obediente é aquele que se purifica, aquele que vive a realidade da volta de Cristo. Amados, viver a realidade da volta de Cristo vai fazer diferença na nossa conduta. Vai nos manter a chama acesa do desejo de viver semelhantemente à vontade de Deus, o desejo da obediência. John Stott vai dizer que João não está rogando, nem ordenando que os filhos de Deus se purifiquem. Ele declara um fato. Aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo automaticamente, necessariamente se purificam assim como ele é puro. E ele faz isso no verso 3. Todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. E João bota um contraponto muito sério. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E João dizendo, olha, no verso 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Ou seja, essa esperança exige que cada um de nós tenha purificação, abandono do pecado, deixe as práticas pecaminosas. Nós precisamos compreender isso de uma maneira muito clara. Nós devemos entender que não existe uma esperança real sem que a purificação nas nossas vidas seja algo concreto. Por isso essa esperança, ela não é apenas um pensamento positivo, uma ideia de que algo bom vai acontecer. Ela se torna em uma prática. Por isso que nós, volto a dizer, ela é a esperança purificadora, porque essa motivação me leva à purificação. É isso que o João está dizendo. Não há possibilidade, irmãos, de negociação. João está usando constantemente dois pontos distintos, treva e luz, né? Filhos de Deus, filhos do diabo. Por quê? Para destacar que a purificação é o desejo imediato na vida cristã. Porque a verdadeira esperança conduz no caminho da purificação. Aquele que não se purifica não tem esperança, porque ele ainda vive marcado pela sua antiga identidade. Olha como João vai construindo esse pensamento e colocando isso de maneira muito clara. A marca da esperança nos leva para a purificação. E gera a terceira coisa, a esperança nos leva no caminho do abandono do pecado. E no verso 7, João vai dizer, filhinho, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Queridos, se o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, os filhos de Deus não podem ter comunhão com as obras de Satanás. Então, nós não podemos falar de esperança e salvação sem falar de abandono do pecado. Isso é uma falácia. Não é possível experimentar a esperança e a salvação sem abandonar o pecado. E nós podemos observar um caminho bem didático e construtivo que João vai utilizar, o apóstolo está utilizando. Ele está usando um caminho que o verdadeiro cristão vai basear a sua vida na verdade. E essa verdade é a Bíblia. Nós vimos isso na lição anterior. Ele permanece na verdade, desfruta de uma viva esperança, assim ele se purifica. E o resultado de maneira direta da sua purificação é o abandono do pecado.
Baseando a sua vida na verdade, ele permanece, vive uma vida de esperança, se purifica e, como resultado, abandona o pecado. Olha que construção didática, muito clara, muito límpida. Assim, nós vamos entender que o falso ensino, ele sempre vai começar pelo descrédito da verdade e tentar descaracterizar a obra de Cristo. Então, nós precisamos entender o seguinte: não seria necessário, se a obra de Cristo não foi verdadeira, ela é insuficiente, ou se ela foi um mito, não existe pecado. Se não existe pecado, não há pecado para abandonar, né? E aí, se o pecado deixa de existir, Deus se tornou mentiroso. Por isso, é importante compreender isso. É importante entender, porque essa maneira que tenta descaracterizar essas questões, ela é uma heresia que vai ser muito combatida por João. E João está combatendo ela muito forte na marca da esperança. A esperança do cristão é incompatível com o pecado, porque o apóstolo João está dizendo o seguinte: o pecado é a marca do diabo. É o que caracteriza os filhos do diabo. Então João está dizendo que a essência do pecado é a ilegalidade. E aí João vai usar algumas expressões muito interessantes. Ele vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ele vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. E aí João usa a questão do pecado, uma palavra grega chamada anômia, que significa ilegalidade, transgressão. O pecado não é apenas a falha negativa, a ideia da hamatia, da palavra grega hamatia. Não é apenas injustiça ou falta de retidão. João usa adiquia, mas ele usa que o pecado é transgressão, é anomia. Ou seja, essencialmente o pecado é uma rebelião ativa contra a vontade de Deus e uma violação da sua lei. Por isso João usa anomia. Ele não está falando apenas de uma falha ou da falta de um conceito de retidão. Ele está dizendo que o pecado na vida do cristão é uma rebelião ativa. Por isso ele quando aqui no verso 7 diz que o verso 8, perdão, o pecado é a transgressão da lei, ele está usando a palavra anômia, ou anomia. Ou seja, embora cada um de nós esteja livre de pecar, João vai afirmar isso na sua própria carta, ele não está em contradição, mas ele está diferenciando o verdadeiro do falso cristão. Ele está dizendo o seguinte: o pecado ele é um acidente de percurso, mas não uma prática habitual. Né? Ele está no verso 4 dizendo que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Essa transgressão é a anomia, aquele que pratica o pecado com vontade, com deliberação. Ou seja, transmite a ideia de um pecado habitual. Pecado para aqueles que não têm a verdadeira esperança e são falsos, ele é algo habitual, ainda que ninguém saiba. Por isso o pecado é a transgressão da lei e ele precisa ser abandonado. E João constitui essa ideia. A marca da esperança gera no cristão o desejo de imitar a Cristo em sua justiça. Por isso aqueles que praticam habitualmente, constantemente o pecado, imitam Satanás. E não há herança para esses. E João faz essa distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo, baseado na prática do pecado. Esse pecado como um pecado ativo, daí a expressão anômia ou anomia. Aqueles que vivem sob a prática contínua e habitual, sem o incômodo gerado pelo Espírito Santo e, por conseguinte, sem arrependimento, nunca vão poder desfrutar da esperança da salvação, porque estão marcados pelo pecado. E aí João usa no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Ou seja, o verbo pecar aqui no grego se encontra no presente do indicativo linear ativo, que significa uma ação constante. Consiste em uma ação
constante, compulsiva, né, consistente, uma prática contínua. É desse pecado que Cristo nos liberta, ou seja, desse pecado habitual, como desejo constante que contamina a nossa vida. Porque se Cristo veio para destruir as obras do pecado, é impossível segui-lo sem abandonar o pecado. Nós precisamos destacar que não é o nosso discurso que nos faz filhos de Deus. Nossa filiação é provada por atos, por isso consiste numa prova moral. E os filhos de Deus vivem e praticam a justiça. Por isso, pecar aqui no verso 9 está no presente contínuo. Ou seja, o cristão não pode viver deliberadamente e incessantemente na prática do pecado. Não é essa a sua atmosfera, a sua nova identidade. Simon Kistemaker, ele vai dizer que no grego o verbo expressa uma ação contínua e não uma única ocorrência. Assim, ao usar o tempo presente dos verbos gregos, João está dizendo que o crente não pode praticar o pecado como um hábito. Por isso, o pensamento transmitido aqui em 1 João 3,9 não é o que é nascido de Deus não pratica um ato pecaminoso, mas que ele não persiste na prática do pecado. Por isso, nós precisamos concluir entendendo que o mundo vai viver em busca de uma esperança. E na busca que o mundo faz dessa esperança, ele coloca a sua alegria, os seus prazeres efêmeros e temporais. O cristão é diferente. A esperança do cristão não é um sentimento positivo, vazio. A esperança do cristão está fundamentada na verdade, no amor, na santidade, na justiça e na purificação. Nossa esperança está no Deus que é o Deus da nossa salvação. Por isso, nós vivemos os princípios do reino, certo de que o Senhor é a garantia da nossa firme esperança, e essa firme esperança não nos decepcionará. Que Deus abençoe você, que você consiga viver essa viva esperança. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.